senhoras e senhores, retomando então as nossas atividades neste primeiro dia do Fórum Internacional Tributário. Nós lembramos que o aplicativo FIT 2018 está disponível na Apple Store e também no Google Play. Lá, além de ter acesso a toda a programação, os senhores poderão ainda trocar informações com os demais participantes em tempo real. Nós teremos 2 painéis nesta tarde. Perguntas, como de costume, poderão ser feitas sempre por escrito e deverão ser entregues às nossas recepcionistas, que vão encaminhá-las ao coordenador do painel em questão. Vamos agora a uma breve introdução do tema a ser abordado neste primeiro painel da tarde. Os sistemas tributários na França e Alemanha e suas particularidades. O debate de abertura do Fórum Internacional recebe 2 importantes acadêmicas. A francesa Malka Guillot, que aborda o impacto dos impostos sobre o trabalho na distribuição de renda na França, e Katia Rietzli, com artigos e livros publicados sobre o tema da tributação, com destaque para a análise das reformas que remodelaram significativamente o mercado de trabalho na Alemanha, cuja consequência foi o crescente aumento da desigualdade entre os salários e lucros. Muito bem, senhoras e senhores, então, para tanto, nós chamamos aqui ao palco as palestrantes. Primeiro ela, que é doutoranda na Paris School of Economics, onde estuda o impacto dos impostos sobre o trabalho na distribuição de renda na França, concentrando-se tanto na ampla distribuição de salários, quanto no topo da distribuição salarial. Ela é mestre em economia pela Paris School of Economics e em estatística pela National School of Statistics and Economic Administration. Ela também já trabalhou para o Instituto de Public Policies por 10 anos. Recebam Malka Guillot. Chamamos também a outra palestrante, ela que é graduada em Economia na Universidade de Munique e também em Berlim, auditora com atribuições na Alemanha, na Rússia, Uzbequistão. Ela trabalhou por um bom tempo no DIW, Germany Institute for Economic Research, e hoje atua como economista do Macroeconomic Policy Institute. Katia Rietzli. Para debater o tema, nós chamamos o diretor técnico do Instituto Justiça Fiscal, ele que é graduado em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo ITA, com mestrado e doutorado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. É professor nas áreas de Política e Administração Tributárias, Evasão Fiscal, Crescimento Econômico, Pobreza e Desigualdade de Renda. Recebam o doutor Marcelo Litieri. E para coordenar os trabalhos, ele que é doutor em Ciência Política pela USP, diretor de projetos da Fundação Friedrich Ebert e também associado do Fellow do Transnational Institute, doutor Gonzalo Berron. Lembramos mais uma vez que as perguntas devem ser feitas por escrito e entregues às nossas recepcionistas, que se encarregarão de encaminhar essas questões ao coordenador. Então, com a palavra, o nosso coordenador, doutor Gonzalo Berron. Alô. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas a essa sessão, o painel número 1. Vamos aqui discutir os casos paradigmáticos desses 2 países. Logo vamos ter uma outra sessão com os outros 2 países. Temos a honra de ter a Malka para explicar o caso da França e a Katia para comentar sobre o caso da Alemanha. Então, eu, no nome da Fundação Friedrich Ebert, gostaria de agradecer muito o convite. Tem sido uma grande honra para nós nos envolvermos nesse processo todo. Agradecer pessoalmente ao Eduardo Fagnani, que liderou com destreza esse processo, e também a Anfip e a Fenefisco, que fizeram possível todo esse processo e se envolveram com muito engajamento no debate. Um debate que é central para o nosso país, para o Brasil, para a América Latina toda, obviamente, e é um tema que, em definitiva,
define o que os países almejam e querem para o seu povo, né? O Eduardo mostrou aqui o quanto o Brasil é um país da desigualdade, né? E o quanto a gente pode fazer para mudar a partir de uma interpretação diferente aqui nós temos atualmente o sistema tributário, fiscal, etc. Então, vocês sabem qual é a dinâmica aqui. Nós temos as apresentações das pesquisadoras, é uma meia hora cada uma. Depois vamos ter o Marcelo Lettieri, um parceiro também da nossa instituição. Ele vai fazer comentários e colocar algumas perguntas. Lamentavelmente ele tem 5 minutos. E, enquanto isso, vocês vão ter um papelzinho onde escreverão as questões para as palestrantes e vão ir passando, vão chegar aqui para mim e depois eu colocarei para elas. Então, considerando que já está um pouco passada da hora, eu vou pedir para Malca, Noemi Guilhot, fazer a apresentação dela. Malca. Gostaria de agradecer o convite. Vamos falar sobre a desigualdade de renda e tributação na França. É um assunto bastante amplo, portanto, vou lhes dar uma visão geral do sistema de tributação na França, olhando do ponto de vista teórico e também me concentrando no futuro do sistema tributário na França. Vou começar apresentando a desigualdade de renda na França como introdução. O sistema de tributação como um todo, primeiro uma perspectiva histórica, depois a perspectiva distributiva. E aí, dependendo do horário aqui, vou me concentrar em 3 etapas do sistema tributário: o imposto de renda primeiro, depois as especificidades da tributação do sistema trabalhista, que é bastante específica na França, e depois, se houver tempo, a tributação aqui da renda trabalhista. A evolução geral da tributação e da desigualdade tributária na França pode ser distribuída em 2 períodos, como vemos no gráfico. O gráfico mostra a parte inferior, 50% inferior da distribuição, que está em laranja, e a parte superior em vermelho. E temos a parte intermediária, que fica aqui na faixa dos 40%, em azul. O nível de desigualdade era muito grande antes da Segunda Guerra Mundial. Houve uma grande destruição do capital, que levou ao decréscimo da desigualdade. Desde os anos 90, a desigualdade vem permanecendo estável. Se compararmos a desigualdade na França e a desigualdade no Brasil, podemos dizer que o nível de desigualdade no Brasil hoje é aproximadamente equivalente ao nível que hoje testemunhamos na França, neste século XXI. A desigualdade é gerada por vários mecanismos econômicos, dentre os quais as forças de mercado. Por isso, há diferentes tipos de política. E hoje vamos nos concentrar na tributação. A tributação, na verdade, é uma ferramenta bastante complexa de ser implementada. E também é difícil avaliá-la. A habilidade de atingir um certo objetivo em termos de igualdade e eficiência fica sujeita à resposta dos indivíduos. E por meio desse comportamento, os indivíduos vão afetar o comportamento do mercado e a distribuição de renda no mercado, distribuição de renda dentre a população. Vou mostrar as opções que fizemos na França e a tributação distributiva. Vou falar sobre alguns dados aqui. Como devem saber, a história de tributação na França começou há muito tempo. Aqui nós temos uma foto que ilustra, aqui após a Revolução Francesa, que
desencadeou uma revolta fiscal contra os líderes da tributação e que gerou os princípios nos quais baseamos o sistema de tributação atual. A revolução alterou a Constituição e os cidadãos deveriam contribuir de acordo com sua própria habilidade, com base na sua renda. Pelo que eu vi nesta manhã, foi isso que o Brasil também seguiu. Falando de um período mais recente agora, o gráfico mostra a receita fiscal como função do PIB. Subiu de 35% para 45% nos dias de hoje, que é a linha em azul. Nós temos o nível de receita fiscal aqui em vários países europeus. E nós temos na França uma das maiores taxas de receita fiscal em função do PIB. O Brasil, em preto, fica bem abaixo da França, embora tenha crescido bastante. Nós temos a receita fiscal de um lado, mas nós temos que discutir os gastos governamentais. Na França, nós temos um alto nível de receita fiscal, que é espelhado por um alto nível de gasto do governo. No setor de saúde, na educação, o nível de gastos corresponde a 56% do PIB na França. Temos a receita fiscal em função do PIB, que pode ser decomposta em diferentes tipos de impostos, que estão ilustrados aqui, que compõem essa receita fiscal. Aqui nós temos o início nos anos 50, mostrando vários fatores importantes. A primeira evolução importante é a tributação indireta, que corresponde à área verde aqui. A tributação indireta foi o primeiro dispositivo à disposição nos anos 50, correspondia a 50% da receita fiscal e caiu para 30% nos dias de hoje. Pelo que eu vi nesta manhã a respeito do Brasil, existe a importância da tributação indireta, que é algo bastante característico para aqueles que desejam implementar um sistema tributário. Faz parte do início do processo. Essa diminuição foi compensada pelos SSCs, que é a contribuição aqui das folhas de pagamento, que é a área em rosa. Elas desempenham um papel muito importante da receita tributária na França. Também há coexistências de dois tipos de imposto de renda, que corresponde aqui à área azul. A área azul mais escura é um imposto de renda progressivo que foi complementado por um novo tributo fixo, que é a área em azul claro. Vamos falar sobre esses dois tipos de imposto de renda e por que o nosso sistema desejou implementar esses dois tipos diferentes de imposto de renda. E agora, falando da descrição do sistema do ponto de vista individual. Temos aqui um diagrama de como os impostos são aplicados em cada um dos domicílios. À esquerda, nós temos o custo trabalhista, que fica sujeito às contribuições da Seguridade Social. Nós temos aqui o salário líquido, que também é afetado pelo imposto de renda, pelas unidades tributárias. No final das contas, à direita, podemos ver que os indivíduos pagam os tributos de consumo e recebem os benefícios. É bastante padrão. O que é interessante é decompor a receita fiscal de acordo com a distribuição de renda para identificar a efetividade, o impacto dos tributos. E foi isso que eu tentei fazer usando essa técnica redistributiva. Essa técnica é uma forma de simular o sistema tributário e aplicá-lo a uma faixa representativa da população. Esse exercício exige que trabalhemos com a consistência da pesquisa e os dados de renda no país. É um desafio muito grande quando temos altos níveis de riqueza em função do trabalho informal, proveniente do trabalho informal.
Aqui nós temos uma decomposição do imposto de renda efetivo. Temos a composição de acordo com as receitas individuais. O que podemos ver é que esse sistema redistributivo é importante. E esse é o perfil que tínhamos lá no ano de 2010. Ele evoluiu com base nas novas legislações que foram aprovadas a cada ano. E esse sistema redistributivo é baseado na composição dos diferentes tipos de renda. E isso varia de acordo com o nível de distribuição de renda. Nós temos, por exemplo, o tributo sobre os bens de capital, que é um tributo fixo. É uma abordagem extremamente importante. Mas boa parte da produtividade vem do setor do capital e também do imposto de renda. O imposto de renda, historicamente, tem sido a principal fonte para aumentar a igualdade e a distribuição de renda. Foi criado em 1914 e passou por grandes mudanças desde então. Esse gráfico aqui mostra a evolução do imposto de renda, da receita do imposto de renda como parcela do PIB e a comparação com outros países como o Reino Unido e os Estados Unidos. A receita do imposto de renda é bem baixa na França. Foi iniciado em 1914, permaneceu no nível consistente, comparável com os dos Estados Unidos e permaneceu baixo até a introdução dessa taxa fixa que ocorreu em 1991. E esse novo imposto de renda foi criado para suplementar o financiamento para o Estado como um todo, para financiar os gastos governamentais, e essa taxa fixa foi aplicada a uma ampla base de contribuintes. Vamos falar mais sobre esse programa. Já está implementado há anos. Cada político acaba propondo uma reforma tributária que deve lidar com essa base tributária, que tem muitas brechas. Mas nenhum deles foi bem sucedido ainda em implementar isso. E aqui, para lhes falar um pouquinho como o imposto de renda é composto na França, nós temos a base Y, que é a agregação de todas as receitas dos domicílios, e aí há várias deduções que são realizadas. O imposto de renda é calculado multiplicando o Y pelo número de unidades tributárias, K. E nós temos IT, temos a equação que o senhor pode ver aí. T é a programação tributária. Quanto maior K, menor o IT para um certo indivíduo. E esse tipo de vantagem tem um teto. Ou seja, existe um limite. Além disso, há reduções e créditos tributários que podem ocorrer e que podem reduzir o imposto de renda que é pago por cada um dos indivíduos, das pessoas físicas. Esse é o principal cálculo feito do imposto de renda. Existem fatores bem específicos. Primeiro, a tributação conjunta, ou seja, parceiros, pessoas de um mesmo domicílio. A programação tributária também desempenha um papel importante. O seu impacto é afetado pelas reduções e deduções e pelos créditos tributários. E há várias brechas tributárias que acabam diminuindo a progressividade da programação tributária. E o Brasil sofre com a mesma doença. É muito difícil manter esse sistema em funcionamento. E isso seria importante de acordo com a teoria econômica. Algo que já foi implementado na França é a limitação das vantagens fiscais. Eu não vou apresentar a pesquisa sobre como isso afetou a redistribuição
ou a redistribuição do imposto de renda, mas isso seria muito importante. Finalmente, nós temos um mecanismo para controlar o número de domicílios com um passivo de imposto de renda positivo. Isso é muito importante de ser analisado, ou seja, para diminuir o imposto de renda para as pessoas que têm uma receita menor. É isso que buscamos fazer. Na maior parte das vezes, isso é abordado durante as eleições, no momento de eleições. Falando aqui das alíquotas do imposto de renda. O que é mais interessante de avaliar aqui são as alíquotas efetivas. Leva em conta as várias brechas legislativas das quais falei. E esse cenário mostra a evolução das alíquotas tributárias efetivas desde 1914 para vários grupos de renda, que são as linhas em azul aqui. Aqui embaixo nós temos o nível inferior e em vermelho nós temos a faixa superior. Aqueles que mais pagam. Vocês podem ver que evoluiu bastante. Tem sido bastante alto, mas hoje em dia o nível até decresceu um pouco. O máximo dessa alíquota efetiva foi atingido durante os anos 80, que chegou até o nível de 80%. Bom, era isso que eu tinha a dizer a respeito das alíquotas de imposto de renda, alíquotas efetivas de imposto de renda. Outro fator interessante de ser abordado é quem paga esse imposto de renda. Houve uma evolução importante no número de domicílios sujeitos ao imposto de renda. Antes da Segunda Guerra, menos de 20% dos domicílios pagavam imposto de renda. E agora, há uma grande parcela de domicílios que ficam sujeitos ao imposto de renda. Eu acho que no Brasil hoje e a França antes da Segunda Guerra tiveram momentos interessantes. Claro que eu não estou defendendo aqui a ideia de guerra, mas foi uma mudança importante que ocorreu e essa foi a trilha que ocorreu lá na França. O número de domicílios cresceu dramaticamente pós-Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos o impacto do imposto de renda, o impacto da receita fiscal nos vários grupos, nos vários níveis de renda. Aqui nós temos a linha cheia, que corresponde ao 1% superior, e a linha tracejada, que corresponde ao patamar de 1 a 10%. Ou seja, foi isso que apoiou todo o crescimento na arrecadação do imposto de renda. Os 90% inferiores, claro que também justificam o custo do imposto de renda. Eu acredito que essas tendências gerais caracterizaram a importância crescente do imposto de renda e levaram à modernização do sistema tributário na França. Era isso que eu tinha a dizer a respeito do imposto de renda, que aumentou. Com relação aos habitantes pagando esse tipo de imposto. E atualmente estamos trabalhando nesse setor e eu ainda não tenho evidências para lhes mostrar aqui, mas estamos trabalhando nessa área para aumentar a população pagante do imposto de renda. Um outro componente importante na França deriva da tributação sobre a renda salarial, que é um dos principais componentes da receita fiscal. E vamos mostrar como contribuiu para limitar a desigualdade salarial na França. A desigualdade salarial vinha crescendo em países desenvolvidos, como podemos ver nesses dados da OCDE, no Reino Unido, na Alemanha, na Austrália e na Suécia, nos Estados Unidos também. A desigualdade salarial havia crescido. Nós temos aqui o cálculo P90 sobre P10 e temos aqui, então, o quociente salarial. Podemos ver que aumentou em todos esses países desenvolvidos. É um fato econômico bastante importante que afetou a estrutura econômica.
E há duas famílias de argumento. A primeira considera que as forças de mercado geraram a desigualdade e as mudanças trabalhistas. A outra corrente fala do salário mínimo, por exemplo, que vem decrescendo nos Estados Unidos, por exemplo. Então, na verdade, temos os mesmos dados aqui que valem para a França. A desigualdade salarial não aumentou na França. Ou seja, não seguimos essa tendência global. Essa é a principal explicação, ou seja, houve mudanças nas demandas trabalhistas. A evolução do imposto de renda sobre a renda salarial pode explicar a estagnação aqui, ou a estabilidade na igualdade salarial. E a diferença vem do fato de que a desigualdade salarial evoluiu de forma diferente das demandas trabalhistas na França. Ou seja, devemos harmonizar todas as medidas trabalhistas, medidas de desigualdade e receitas que participam aqui nesse cenário de desigualdade. Dependendo do sistema tributário, nós podemos ter conclusões e resultados bastante diferentes quando levamos em conta esses fatores. Eu já mostrei esse diagrama antes. As contribuições da Seguridade Social são pagas pelo funcionário. E aqui nós temos o custo trabalhista, que é pago pela empresa, pelo empregador, e os benefícios são recebidos pelos funcionários. As contribuições de seguridade social têm um peso bem maior na França, ou seja, 41% da receita fiscal, comparando com outros países, onde a média, na verdade, dos países da OECD, 26%, que é o valor que vocês encontram aqui no Brasil também. E agora, vamos falar sobre as alíquotas das contribuições de seguridade social. Aqui nós temos um gráfico que representa a evolução da média das contribuições de seguridade social. Ou seja, os funcionários contribuem, isso faz parte do custo trabalhista. Ou seja, os mais pobres estão representados aqui em vermelho, e temos também a outra curva acima, que representa a classe média. Essa evolução pode ser decomposta em dois períodos. Durante os anos 70 e os anos 80, a alíquota para os mais ricos e mais pobres convergiam, que é a curva em azul. Isso foi causado por reformas que removeram o limite dos salários que ficavam sujeitos a essas contribuições de seguridade social. Como consequência disso, a contribuição de seguridade social se tornou mais progressiva. E ela era aplicada a toda a força de trabalho, a todos os níveis salariais. É por isso que tivemos um aumento na progressividade dessa contribuição. O outro período, que é o período verde, é os anos 90, houve grandes aumentos, ou seja, reduções grandes na contribuição social. Por isso que vemos essa linha vermelha que decresce. Esses dois conjuntos de reformas impactaram profundamente as contribuições, a efetividade das contribuições sociais. E aqui nós temos o mesmo gráfico que mostra todas as curvas. Uma alíquota bastante efetiva que gerou a diferença entre o custo trabalhista e o salário líquido, que teve um impacto também nas medidas contra a desigualdade. Temos 3 medidas aqui para lutar contra a desigualdade salarial. Temos P90, P10, temos aqui o salário bruto e o salário líquido, que estão em consistência com os dados da OECD. Podemos ver que essa taxa permanece estável desde os anos 70, o salário líquido. E vemos uma alteração quando você leva em conta que a desigualdade do custo trabalhista, que aumentou de 1,05 para 1,25, um aumento de 20% na desigualdade salarial nesse período. E com esse tipo de evolução, na verdade,
vimos mais desigualdade salarial do que em outros países da OECD. Se compararmos esse aumento com aumentos que nós vemos em outros países, eu disse 20% para a França, porque existe esse cálculo que é feito aqui. Nós levamos em conta o custo trabalhista. E, na verdade, a desigualdade salarial líquida decresceu 8%. E nos Estados Unidos houve uma mudança de 20%, na Suécia 20% e no Reino Unido também. O que é interessante verificar aqui é que essa desigualdade de custo trabalhista representa os mercados trabalhistas e suas diferenças em produtividade, que foram influenciadas pelas reformas tributárias, reformas sociais, e que acabaram limitando o aumento da desigualdade social, que aconteceu em outros lugares. Essa é uma característica muito importante observada na França, e isso defende o fato de que devemos considerar as contribuições para a Seguridade Social feitas tanto pelo empregador quanto pelo empregado. Rapidamente eu vou falar sobre a parte de tributação sobre a renda do trabalho, mas isso no topo. Desde 93, houve um aumento na tributação aqui. Houve um aumento da desigualdade de renda desde o início dos anos 90 na França. O que eu apresento aqui é um pouco diferente do que estava dizendo. Eu estou fazendo um estudo de casa com aqueles que recebem mais. Por que isso é interessante? Porque permite medir como que as pessoas estão respondendo, qual é o comportamento. Isso é muito importante porque essa desigualdade salarial tem aumentado. Temos uma diversidade muito grande no tempo e no espaço para aquele topo e não há consenso em relação a esse tipo de tributação. Tem um imposto de 75% sobre as grandes fortunas que realmente foi muito discutido internacionalmente. Seria uma tributação de 75% sobre os assalariados cuja renda bruta fosse superior a 1 milhão de euros. Observem o que aconteceu. Houve um impacto muito grande, inclusive na desigualdade salarial. Os milionários reagiram a isso. Vejam a evolução dos números. Aqueles que estavam no grupo acima daquele limiar, ou seja, os milionários em vermelho, e aqueles outros em preto. Houve uma evolução ao longo do tempo e é impressionante o resultado. Em 2013, em 2014, houve uma separação das duas linhas. Os milionários tiveram uma redução da sua renda e passaram a entrar em outras categorias. Quando foi interrompida essa reforma em 2015, de novo, as linhas convergiram. Esse gráfico mostra como aqueles com maior salário conseguem definir a sua renda É por isso que é tão importante entender esses sistemas de tributação para essas grandes, não para esses assalariados que recebem salários muito altos. Finalmente, a desigualdade na França e a desigualdade no Brasil hoje são muito similares. Isso se espelha nesse sistema de tributação utilizada e da maneira com que os impostos indiretos se aplicam. Há muitas brechas na legislação. Precisamos de uma reforma fiscal, mas existem forças para poder gerar qualquer mudança. O imposto de renda, ele
teve que ter uma taxa fixa. Um segundo ponto é que há uma importância muito grande da contribuição de seguridade social na França. Talvez a contribuição não seja tão grande em outros países, mas na França é. Ela representa uma importante fração da receita arrecadada através dos impostos na França, especialmente aqueles de receita do trabalho. Nos últimos 40 anos de reforma, tivemos várias evoluções, inclusive tendo uma associação com essa desigualdade do fator de renda. Conforme foi dito hoje de manhã, os pesquisadores e os políticos deveriam pensar e discutir juntos no nível internacional para poder compartilhar o conhecimento que já temos. Deveria ter uma coordenação nesse sentido, porque o que está acontecendo na tributação daqueles altos salários, as pessoas têm feito, na verdade, um problema de evasão fiscal, um problema que ocorre em todo o mundo. Merci beaucoup. Quelqu'un? Sim, Kátia. Good afternoon, ladies and gentlemen. Boa tarde, senhoras e senhores. Agradeço ao comitê organizador pelo convite. É uma honra para mim. Tenho o prazer e também o desafio de apresentar aos senhores a política tributária alemã recente. E a questão é, seria um modelo para o Brasil? Será realmente um desafio para mim abordar em tão pouco tempo este tópico. Primeiro, gostaria de fazer uma introdução ao sistema alemão e também a economia alemã. Eu preparei uma folha com fatos que podem ser baixados e o site está no final da minha apresentação, podem consultar depois. Depois dessa introdução, falarei de um dos grandes problemas que a Alemanha tem, talvez a mais interessante do ponto de vista dos senhores, que é o fato de que a Alemanha tem um problema de desigualdade. Talvez não seja da dimensão do problema da desigualdade no Brasil, mas vale a pena mencioná-lo. Depois, mostrarei como que as políticas fiscais e o sistema fiscal estão associados ao problema da desigualdade. Como sabe, em setembro último houve eleições e o novo governo, que é o mesmo do anterior, começou a atuar na primavera alemã. E eu vou falar o que eles têm feito para poder atacar o problema da desigualdade. Vou falar também sobre algumas ideias minhas, que talvez sejam ideias sensatas de reformas fiscais. E depois farei o meu resumo final. Esse é o crescimento do PIB na Alemanha. A Alemanha se recuperou de uma crise econômica e financeira, mas se recuperou rapidamente, demonstrando um crescimento de PIB estável nos últimos 4 anos, aumentando as taxas de crescimento e de empregos. Temos uma demanda interna muito forte e um bom desempenho nas exportações. Com isso, nós pudemos consolidar melhor o orçamento do governo na Alemanha. Como podem observar aqui, na parte de baixo, nós temos déficits logo após, um déficit grande logo após a crise, mas depois passamos a ter um superávit. Houve um aumento na receita e também uma redução nos gastos. Um fator importante na redução dos gastos foi a redução no pagamento de juros. Porque se fôssemos considerar os juros, a linha teria sido mais ou menos plana. Aqui é a proporção entre impostos e PIB. A Alemanha tem uma relação imposto-PIB moderada, um pouquinho acima da média dos países da OCDE. Mais ou menos perto da França ou da Holanda. São países comparáveis.
Em relação à estrutura, esse gráfico ajuda bastante. É um departamento de estatística na parte de receitas da OCDE. A OCDE divide os seus países em 3 grupos. O primeiro grupo, à esquerda, são os países em que temos uma tributação direta e ela é a principal fonte de receita. E depois temos vários países nórdicos ali. Tem países que não são europeus, a França, a Alemanha, que é um segundo grupo em que a principal fonte de receita são contribuições sociais. Depois ali abaixo, e o terceiro grupo são países onde a principal fonte de receita são os impostos indiretos. Vejam, então, que no caso da Alemanha, as contribuições sociais têm um papel muito importante. E essa é uma informação importante porque eu vou correlacioná-la com outros problemas que abordarei em seguida. Eu já havia mencionado que a Alemanha tem um problema de desigualdade. Isso pode ser observado por vários indicadores. Por exemplo, nós temos um setor onde os salários são muito baixos, menos de 2/3 do salário médio, mínimo. Em alguns países isso realmente é muito alto, mas estamos acima de muitos países dentro da União Europeia. Temos também um problema de aumento de desigualdade na renda. Depois da reunificação, teve um aumento da desigualdade, tanto do ponto de vista de receita vinda do mercado, como uma receita descartável. No caso, essa desigualdade aumentou, ou seja, o sistema tributário não conseguiu corrigir esse efeito. E nós temos aqui uma desigualdade grande nesse sentido. A distribuição de renda, de riqueza, é muito desigual também. Temos que fazer um ajuste aqui no caso de que as pessoas muito ricas muitas vezes não são incluídas nessas pesquisas gerais. Então, uma fonte estatística melhor seriam essas barras vermelhas. Comparado com outros países da Europa, os 5%, os 10% mais ricos da população estão muito altos. Só no caso da Letônia, esses índices são ainda maiores. A Alemanha está em segundo lugar. Este gráfico mostra a carga tributária e de seguridade social como uma porcentagem. No caso, os ricos mais para cá e os mais pobres mais para cá. Esperaríamos que houvesse uma progressão no caso dos impostos diretos e que os impostos indiretos fosse regressivo, como é o caso do IVA. Considerando todos os impostos juntos, tem a parte mais regressiva na parte de baixo e progressiva na parte de cima. Há um efeito regressivo nessa parte inferior, naqueles mais pobres, levando em consideração as contribuições sociais, e a regressividade na parte de cima, porque existe um limiar de renda acima do qual não se paga mais contribuição social. Por isso, há um efeito regressivo nessa parcela que seria o topo da renda da população. Ou seja, existe uma alteração da carga tributária juntamente aqui. Então, há uma carga muito maior, de cerca de quase 70% da renda, por impostos indiretos, o que é uma carga tributária muito alta para esses mais pobres. Observamos essas características de progressivas e regressivas em várias partes. Pensando no sistema como um todo, há várias medidas que podem mostrar se o sistema é mais progressivo ou não. Eu vou me concentrar em uma delas. Posteriormente, podem analisar as demais. SUTS, que é uma medida mais padronizada entre -1 e +1. Quanto mais é positivo, mais próximo de 1.
é porque é perfeitamente progressivo, e negativo é regressivo. Observamos, portanto, que os impostos diretos são mais progressivos, enquanto que os impostos indiretos são bastante regressivos. A contribuição social é um pouco regressiva e o sistema como um todo, envolvendo tanto contribuição social quanto impostos, é levemente progressivo, mas menos do que se analisássemos só os impostos diretos. Sempre que temos o debate da reforma tributária, sempre falam que aqueles que são mais ricos pagam 60% dos impostos diretos, mas olhando o sistema como um todo, o cenário é bem diferente. Um fato impressionante é que as reformas recentes que tivemos fizeram com que o sistema fosse menos progressivo. Esse diagrama mostra a mudança na carga tributária entre 98 e 2015. Foram feitas análises dos diversos DCIs e o que observamos aqui é que agora a carga tributária para aqueles de menos 4,1 para o topo do 0,1%. Quando vemos os extremos aqui, o aumento da carga tributária para aqueles 5% mais pobres foi ainda maior. 4,8% para o 1% mais rico. 70% dos lares alemães teve uma desvantagem com essa reforma recente quando comparado com 98. Por quê? Porque houve um aumento nos impostos indiretos, como no caso de contas de energia, e também um aumento no IVA. Ao mesmo tempo, as taxas marginais houve grandes mudanças. Em muitos países, aqui a linha pontilhada em laranja é a Alemanha. A alíquota marginal superior foi 67% nos anos 70 e 80 e houve um declínio no início dos anos 90. O único aumento que tivemos desde então foi nos anos 90, devido à introdução de um novo imposto sobre imposto de renda que se chamava de cobrança adicional de solidariedade durante a unificação das duas Alemanhas. Isso diminuiu a progressividade do sistema, como falarei mais tarde. E devido a essa nova taxa de solidariedade nos anos 90, houve uma queda nas alíquotas marginais superiores para cerca de 42% em 2005 e 2006. 5,5% desse tipo de cobrança adicional de sobretaxa. Teve também o que se chamava de imposto para os ricos e houve um aumento de 3% no imposto de renda, na alíquota. Aqueles que ganhavam mais do que €250.000 eram taxados. Essa alíquota marginal, juntamente com a sobretaxa de solidariedade, é 47%, que é menos do que os 56% que tínhamos no passado. Analisando o desenvolvimento e as alterações das cargas tributárias para as várias faixas de renda, podemos observar para uma única pessoa, desde 91, qual foi a evolução na carga tributária sobre a renda. Todos os grupos de diversas faixas de receita, e isso houve um ajuste pela inflação. A mudança deve-se não somente a uma alteração na alíquota marginal, mas também um aumento de certos créditos, das contribuições, e observamos também, em relação à renda, uma diminuição maior que aconteceu para as faixas salariais maiores, aqueles que ganhavam entre €500.000 a €1 milhão como receita.
falamos então sobre a tributação sobre a renda, mas na Alemanha a distribuição da riqueza é muito desigual. Deveria se fazer algo a respeito em relação a essa desigualdade de distribuição das fortunas. No entanto, tomou-se uma outra direção. Tivemos um imposto durante muito tempo, que é entre 52 e 58, que foi no pós-guerra, que era uma tributação sobre a riqueza para compensação pelas perdas durante a Segunda Guerra. Não foi abolida, mas foi suspensa no final dos anos 90, porque a Corte Federal falou que era inconstitucional porque se usava métodos de valorização inconsistente para avaliar esses impostos sobre grandes fortunas. Temos também um imposto sobre herança e doações. Ainda não foi feito grandes mudanças nesse sentido, mas muito falou-se a respeito. Esse imposto de doações e heranças, temos alíquotas de até 50%, dependendo do grau de relação entre as pessoas e também dependendo do tipo de ativos. De 2009 até a data da reforma, houve algumas alterações. As isenções chegavam até €500 mil, dependendo se era a esposa ou os filhos que estavam recebendo a doação ou a herança. Em 2009, foi feita uma grande lista de isenções, no caso de ativos corporativos. Isso foi problemático, porque foram feitas isenções muito grandes para esses ativos corporativos, que normalmente respondam pela grande parte da riqueza dos mais ricos. Foi definido, então, um limite para a folha de pagamento que era transferida dentro de um certo período. E, nesse caso, podia-se fazer uma transferência da riqueza para a próxima geração, fosse como doação ou como herança. E sobre isso incidia uma alíquota de imposto muito baixa ou nenhum. Porém, isso foi considerado em 2014 como inconstitucional por caracterizar privilégios excessivos nessas grandes transferências. Depois, o governo teve que implementar uma reforma, a qual ocorreu em 2016. O grande problema é que esses elementos da reforma meio que se cancelavam. Por um lado, para certas coisas, aumentou-se os impostos a serem pagos e houve uma restrição maior, mas por outros lados houve concessões maiores. Portanto, na média, uma coisa compensou a outra. Com base nos dados da OCDE, nós temos certos impostos recorrentes sobre a riqueza e sobre as propriedades. Na Alemanha, estávamos acima dos outros países da OCDE por muito tempo, nesse tipo específico de impostos. Até o início dos anos 80, como um efeito daquele compartilhamento da carga tributária, aquela contribuição que era dada no pós-guerra. Depois teve a suspensão daquele imposto sobre as grandes riquezas e agora a Alemanha está com níveis abaixo da média dos países do OCDE. Houve, então, uma redução nas alíquotas que se aplicam a heranças. As receitas não diminuíram porque houve muitos casos já antecipando essas transferências. As pessoas temiam que a reforma fosse restringir a legislação e muitas pessoas acabaram transferindo os seus negócios e os seus bens para os seus filhos para poder se beneficiar das possibilidades antes da alteração da lei. O efeito, portanto, tem um certo atraso, porque tem certas coisas que foram pagas depois. As taxas efetivas caíram bastante, especialmente no caso de doações. São casos que incluem transferências de negócios, especialmente ativos corporativos, com alíquotas muito favoráveis aos envolvidos.
O resultado dessa reforma de 2009 e depois de 2016 continua, mesmo depois de 2016. Acabou transformando o imposto sobre herança e doações, que era para ser um imposto muito progressivo, com as alíquotas variando entre 30% até 30% para parentes mais próximos, até 50% para parentes mais distantes. A ideia é que fosse um imposto progressivo, porém, na prática, as mais altas eram pagas nos casos de transferências de médio porte. Transferências acima de 20 milhões são aquelas que pagaram alíquotas mais baixas. A explicação é que esse grupo tem muito mais ativos corporativos, muito mais empresas, enquanto aqui à esquerda são alguns casos em que as isenções não se aplicam. Essa reforma que isentou as empresas da tributação meio que inverteu essa lei, que acabou tornando-se regressiva, que os impostos tornaram-se regressivos e não progressivos. As contribuições sociais na Alemanha respondem por uma grande parte da receita coletada. Um problema que nós tínhamos é que as contribuições sociais não eram pagas por toda a população, mas somente pelos funcionários e seus empregadores. Os fundos da Seguridade Social na Alemanha são responsáveis por muitos benefícios públicos, como, por exemplo, aposentadorias ou benefícios extras para mães, também seguros para esposas e filhos, além do seguro-saúde. Então, os contribuintes acabavam assumindo a carga para poder pagar por muitas tarefas e despesas que normalmente deveriam ser pagas pelo governo, mas que eram financiadas no fim pelos impostos. Várias ramificações do sistema de seguridade social acabaram sendo impactados. 2,6% do PIB eram de seguridade social, financiadas por impostos. Se fossem financiadas por impostos diretos, haveriam liberado ou tirado um pouco da carga tributária daqueles mais pobres e teria sido um sistema mais justo, porque o benefício é geral, portanto, a população inteira deveria pagar por esses tipos de serviço de acordo com a sua capacidade. Esses são alguns dos problemas que temos. O que o governo planeja fazer? Há várias medidas e não poderei abordá-las em detalhes. Temos aqui uma linha porque nós tivemos que definir algumas medidas mais prioritárias. Elas têm que ser implementadas e o financiamento tem que ser suficiente. Existem outras medidas que não são prioritárias e vão depender de capacidade de financiamento público. Eu marquei as negativas em vermelho e as positivas em verde. Mas algumas das medidas prioritárias são bastante problemáticas. Como, por exemplo, um tipo de benefício para os filhos de construtores, abolindo, inclusive, aquela sobretaxa de solidariedade, porque ela é cobrada sobre um imposto, 5,5%. Mas ela funciona de uma maneira não gradual e ela é mais progressiva do que o imposto de renda. Acaba também levando uma grande receita. Era mais ou menos 10 bilhões, a receita completa de 20. Isso acabou sendo muito problemático do ponto de vista de distribuição. Eu vou esclarecer isso daqui a pouquinho num outro slide. Talvez o plano positivo seria abolir a retenção de impostos com relação aos lucros com juros, porque isso tornaria as coisas mais igualitárias. E há outros bons planos em termos de seguridade social. Gostaria de mencionar o 9 aqui embaixo.
contribuições de seguro-saúde para os beneficiários da Seguridade Social. O governo pagaria, nesse caso, pelas contribuições a partir do seu orçamento, em vez de usar os fundos da Seguridade Social. A principal questão é a sobretaxa solidária. É um grande problema. O governo diz que vai abolir para aliviar os grupos de receita média e baixa. Mas vejam a distribuição da receita tributária. A faixa inferior praticamente não paga. E mesmo se abolirmos a partir dessa faixa inferior, esse alívio vai acabar chegando às outras faixas também. Ou seja, a desigualdade pode se tornar um problema ainda mais sério. Esse slide inclui algumas sugestões, ou seja, as próximas etapas para a reforma. Claro que há outros fatores, há outras questões que podemos abordar. A sobretaxa solidária foi introduzida como um tributo temporário. E sempre há essa discussão, não é? Talvez não seja constitucional, porque foi mantida por um certo tempo, já deveria ter sido eliminada. Um primeiro passo seria integrar esse tributo para mantê-lo como um tributo permanente. A Alemanha precisa dessa receita. Nós temos um atraso nos investimentos públicos, precisamos gastar mais com educação e temos mais de 1 milhão de refugiados para integrar na nossa sociedade. Há muitas isenções tributárias para ativos corporativos e para tributos com relação à herança e a doações. Esse é um grande problema. Eles defendem o seguinte, eles dizem que isso deve ser feito para que as empresas permaneçam viáveis e para impedir que as empresas vão à falência por conta dos tributos. Mas não faz sentido, porque, na verdade, nunca houve casos nos tribunais com relação a processos tributários alegando falência. Mas apenas para garantir esse fato, podemos ter o deferimento desses tributos por vários anos. Ou também podemos ter a participação do governo como uma alternativa. Bom, as transferências, boa parte delas já ocorreram. Ou seja, não haverá nenhum efeito imediato da isenção dos impostos de herança e de doação. É por isso que talvez devemos considerar a reintrodução do tributo sobre a riqueza, pelo menos para a faixa superior da camada de distribuição. Bom, o governo tem esse plano. Reduzir as contribuições da Seguridade Social para a faixa inferior, para os que ganham menos na sociedade, mas provavelmente isso pode gerar um incentivo e gerar empregos de período parcial mal remunerados. Ou seja, para os pagadores da contribuição social, acho que faria mais sentido transferir esses 8 bilhões de euros dos fundos de seguridade social para os fundos de tributos diretos. E isso iria beneficiar a faixa inferior de contribuintes e também faria sentido do ponto de vista sistemático. Vou resumir aqui, a Alemanha precisa abordar o seu problema de desigualdade, especialmente no setor que é mal remunerado. Há uma desigualdade de renda, também desigualdade de níveis de riqueza. E a política tributária é apenas um dos instrumentos para executar essa ação. Nas reformas tributárias recentes, normalmente a desigualdade aumentou porque favoreceu a camada superior da sociedade, em desvantagem da camada inferior da população, que é mal remunerada. E o fato de que nós abolimos o tributo sobre a riqueza, nós oferecemos várias isenções com relação à herança e a doações, e isso gerou esses problemas. As medidas futuras do novo governo, na minha opinião, não são suficientes. E o maior problema é abolir a sobretaxa solidária. Nós, de fato, temos que tributar em níveis superiores a renda
e as fortunas. E as contribuições sociais acabam onerando as camadas da sociedade que são menos remuneradas. Talvez possa haver a transferência de fundos da Seguridade Social para o setor tributário, ou seja, os tributos diretos. Olhando tudo isso, talvez tenham algumas ideias aí em mente. Bom, na verdade, são ideias do que não devemos fazer. A Alemanha não é um modelo para o Brasil. Sinto muito, mas acho que esse é o caso. Obrigada pela atenção. E se estiverem interessados em mais informações, vocês podem ir e visitar aqui o website. Tem 2 páginas de informação lá. Você vê a estrutura tributária da Alemanha, você vê ali o direcionamento dos impostos, se vai para o nível estadual, para a esfera federal, e também há uma análise da contribuição social e tudo mais com relação ao PIB. O valor de 1 bilhão de euros não diz muita coisa, e ali nós encontramos a explicação. Muito obrigada. Thank you, Kátia. Agora vamos a ouvir os comentários do Marcelo. Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer e parabenizar as 2 palestrantes pela exposição e pelo cumprimento do tempo. A organização agradece. Dizer que é um grande desafio tentar sintetizar essas 2 palestras, e não acho que não é esse o objetivo aqui do debatedor. A ideia é a gente estimular o debate, abrir o espaço para as perguntas. Eu gostaria de fazer só algumas considerações gerais, tentando sintetizar essas 2 apresentações, tomando como referência a apresentação que foi feita pelo Mark Morgan na parte da manhã para o Brasil, porque eu acho interessante que a gente verifica essa discussão, principalmente na Europa, numa preocupação com a desigualdade crescente, né, desigualdade de renda e mais ainda a alta desigualdade de riqueza, né, mas quando a gente olha os números que são apresentados e estão preocupando os europeus, a gente vê o quão distante nós estamos, né? Por exemplo, a desigualdade de renda pelo índice de Gini, mostrado pela Kátia, para a Alemanha, da renda disponível de 0,290, 0,29, a gente está com cerca de 0,5, só para ter uma dimensão do desafio que nós temos como país para enfrentar a desigualdade e do quão importante se torna ainda mais utilizar o sistema tributário para isso, o quanto a política tributária vai ser fundamental. E aí a gente tem um outro grande desafio quando a gente olha na perspectiva histórica e verifica que nós estamos pelo menos 40, 50 anos atrasados no movimento que foi feito pelos países europeus, principalmente, mas países com estados de bem-estar social bem consolidados, como os 2 que nós temos aqui as representantes, a França e a Alemanha, que fizeram uma mudança no seu sistema tributário, principalmente no início do pós-guerra, mas mais ainda na década de 50, na década de 60, que culminaram na década de 70 com essa distribuição que começou a ser apresentada aqui, e no momento eles estão fazendo uma transição, né, para um sistema para onde nós não queremos ir. E aí surge um grande problema, porque o sistema tributário, a política tributária tem sido muito utilizada como instrumento de competição para a atração de investimentos, né? E aí, nesse sentido, como que a gente vai fazer um caminho necessário que foi feito por esses países há 40, 50 anos atrás, meio que na contramão do que esses países estão fazendo para atrair investimentos? Principalmente num país como o Brasil, que é carente de investimento e necessita disso. Eu acho que esse é o grande desafio, depois eu vou deixar uma questão bem específica em relação a isso. Uma outra coisa que ficou patente quando a gente compara os dados agregados do Brasil, apresentado pelo Mark Morgan, e aqui pelas 2 palestrantes, é a importância das contribuições sociais, o peso das contribuições sociais no financiamento da política pública, se você quer ter efetivamente um estado de bem-estar social forte, né? A ponto de isso ser até um problema nesses países, né? Estão se pensando como é que você
reduz um pouco essas contribuições sociais. A importância de se considerar a questão da progressividade desse sistema, e esse é um problema sério do nosso país, porque nós temos o financiamento da Seguridade Social todo em cima de tributos indiretos, de tributos sobre bens e serviços. E esse projeto que está sendo capitaneado aí pela Anfip, pela FENAFISCO, coordenado pelo Eduardo Faiani, traz em seu bojo essa preocupação de fazer uma mudança no sistema tributário de forma a torná-lo instrumento de redução de desigualdades, mas sem esvaziar as fontes de financiamento da Seguridade. Mas aí a gente tem um grande desafio, mas a gente precisa reduzir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre a renda. Se a gente comparar, principalmente os gráficos que foram apresentados pelo Mark Morgan pela manhã, com os gráficos que foram apresentados agora à tarde pelas duas palestrantes, em relação à participação dos tributos por decil ou por percentil, a gente percebe o quanto o nosso sistema está fora do lugar, né? Embora parcialmente regressivo, no caso da Alemanha, como foi colocado pela Kátia, o nosso sistema é, de fato, um absurdo. Os mais ricos não pagam tributos desse país, a tributação indireta que tem um grande peso. Então, já terminando meu tempo, eu vou fazer essa pergunta. Qual é o desafio, né, para estimular o debate, pergunto para as duas, que o Brasil deve enfrentar, né, praticamente indo na contramão dos movimentos tributários dos países desenvolvidos, para que a gente consiga levar o nosso nível de tributação de renda para 6%, 7% do PIB, como é na maioria desses países, e reduzir a tributação indireta sobre o consumo de bens e serviços sem desfinanciar ou retirar fontes de financiamento para a Seguridade Social. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Então, agora vou ler algumas das perguntas que foram feitas pelo público. Aqui, em primeiro lugar, para Malca. Malca, eu vou fazer essa primeira em inglês, que alguém mandou em inglês, não sei se foi algum dos nossos convidados. E fala assim: What is flat income tax? I imagine a fixed amount everyone pays, for example, €1,000 a year. Isn't it highly regressive? What is France's experience with progressive taxation? Does it lead to rich people leaving France to other tax paradise? Bom, essa é a primeira pergunta. Depois tem aqui uma pergunta para a Malca também, que fala assim: conforme a apresentação, a desigualdade salarial diminui na França, mas ela diminui aumentando os salários mais baixos ou achatando os salários mais altos? E uma última para a professora Malca. Considerando o peso das contribuições da Seguridade Social e o fato de a desigualdade salarial ser das menores na Europa, qual o impacto previsto, essa aqui escrevi um pouco, da reforma trabalhista na França, sobre a reforma trabalhista na França, sobre a progressividade do sistema tributário francês. Entendeu, Malca? You got it? The last one or the first one? The last one, sorry. Which one? Yeah, well, the last one is on the new on the labor reform, the work reform reform in France. What would be the impact of that in the? Yeah. Okay, thank you. So, yeah. Well, no, I'm sorry. Okay. Agora para Kátia. For you. Okay. So, no Brasil, a contribuição social sobre salário tem alíquota de 11%, limitado a R$600. Na prática, quem ganha 6 salários mínimos e 100 salários mínimos pagam o mesmo.
o que é de fato regressivo. Como funciona na Alemanha? Okay, afterwards. Okay. Qual é o valor que é tributado a herança ou doações? No Brasil temos tribunais, tributação em determinadas unidades da federação que são isentas. Se um pai herda um filho com R$ 1.000, ou ajuda um filho com R$ 1.000, tem que tributar. Bom, e depois tem duas perguntas que fazem referência à questão do Pacto Federativo. Como funciona o Pacto Federativo na Alemanha? Ou seja, a distribuição da receita tributária entre governo federal e estados. E quais seriam as competências, outra pergunta, legislativa e de gestão tributárias? Eu acho que vamos ficar por aqui e depois, se tivermos mais tempo, fazer uma próxima rodada. Malca? Vou começar com a experiência da França com a tributação progressiva. A progressividade de tributação nem sempre foi a mesma. Nos anos 90, ela era progressiva na faixa superior e ela vem retornando desde o ano de 2000, 2010. Eu acredito que é uma questão pendente, que as pessoas vão ao paraíso fiscal ou não, uma questão pendente. Houve alguns vazamentos há alguns anos e um certo valor foi retornado. Mas eu não acho que houve uma migração massiva dos grandes afortunados, das grandes riquezas, para outros países. Pelo contrário, na verdade. As novas reformas, na verdade, buscam executar o ponto dele, ou seja, diminuir os tributos sobre os mais ricos e os tributos sobre o setor financeiro, para que a França possa se beneficiar desse fato, para que Londres não seja o único local para bancos europeus apenas. Porque o Reino Unido não é mais parte da União Europeia, não é? Respondendo a essa pergunta, então, a pergunta que foi feita nesta manhã também. Como a Europa está lidando e como ela tributa os bancos. Houve esse relatório da União Europeia, onde os tributos sobre os bancos, sobre o VAT, o Imposto de Valor Agregado, que é difícil de se medir. Ou seja, às vezes tributam os lucros, os salários e há outros fatores que deveriam ser tributados. E na França é o único local onde esse imposto existe. Nós tributamos a renda salarial. Isso não existe em outros países. Agora, com relação à contribuição da Seguridade Social. Eu não mencionei o fato de que as reduções da contribuição social dos empregadores ou a redução dos custos trabalhistas aconteceu na faixa inferior da distribuição. E isso, na verdade, foi seguido de um aumento no salário mínimo. Ou seja, os empregadores tiveram que contribuir de acordo com o nível do salário mínimo. Isso me leva ao que o Brasil deveria fazer. Foi parte da sua pergunta também. Eu acredito que na França e na Alemanha, nós temos um sistema de contribuição social que foi baseado, que ainda é muito baseado nas contribuições da Seguridade Social. E essa alíquota fixa do imposto de renda mudou o paradigma na França. Os tributos trabalhistas não são suficientes para as contribuições sociais. Estou falando sobre a parte da contribuição social que não
contributiva. A parte contributiva se refere a pensões e ao seguro-desemprego. E isso sim é financiado pelo tributo trabalhista. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a França implementou um sistema de seguros através do qual a tributação salarial é que financiava todo o resto. O setor de saúde e diferentes tipos de benefícios associados ao risco trabalhista. O sistema tem um imposto de renda mais amplo e que está substituindo o tributo trabalhista e as contribuições da Seguridade Social. Se eu trabalho fazendo algo na França, eu faria uma reforma no imposto de renda, de forma mais abrangente com relação à base tributária, que levaria a reduções adicionais, e só usaria a contribuição da Seguridade Social, a parcela que é contributiva. E eu incluiria todo o sistema de saúde e outros benefícios adicionais na receita do imposto de renda, para que tudo isso fosse financiado pelo imposto de renda. Falando sobre as contribuições sociais, eu gostaria de lhes lembrar do fato de que há informações aqui das perguntas que fizeram. E as contribuições sociais são proporcionais também, ou seja, mesmo na faixa intermediária de distribuição, não são progressivas, mas na parte bem inferior, nós temos a isenção. Há muitas funções onde os empregadores pagam por essas contribuições para seus funcionários. E há uma faixa de 450 a 850, onde as contribuições sobem gradualmente e lentamente, mas no final das contas, as contribuições sociais são regressivas. E esse é um dos motivos pelos quais é um problema. O governo alemão sempre faz com que os pagadores arquem com boa parte dos custos dos serviços governamentais. Esse é um problema em geral. O governo também usa os fundos da Seguridade Social durante as eleições para prometer coisas novas, pensões para mães, por exemplo, porque são benefícios não atrelados ao seguro. Então é fácil dizer nós vamos oferecer isso para todos, porque na verdade não parte do orçamento federal, parte ali das contribuições dos empregadores. Nós devemos impedir esse tipo de movimento. Ou seja, para que os governos possam captar parte dos fundos da Seguridade Social. Com relação ao tributo sobre heranças e doações, sim, há grandes isenções para parentes próximos. Por exemplo, filhos podem herdar até 400 mil euros sem pagar nenhum tipo de tributo. E os cônjuges até 500 mil. E isso é bem maior do que a riqueza média na Alemanha, que fica abaixo dos 100 mil. Ou seja, as isenções são generosas, dependendo do nível do patrimônio herdado. E também temos grandes isenções para ativos corporativos. A pergunta com relação ao imposto de renda e como ele é distribuído entre o nível federal e o nível estadual. O imposto de renda, na verdade, é um tributo conjunto, compartilhado entre o governo federal, o estadual e o municipal. 42,5% para o federal e estadual e 15% vai para as municipalidades. Se quiserem saber mais sobre os diferentes tributos e como eles são compartilhados entre as diferentes esferas governamentais, vocês podem consultar aquela folha técnica que eu mencionei, porque ali você vê cada um dos tributos e que parcela tem da receita fiscal e como são distribuídas entre os diferentes níveis do governo. Muito obrigada. Eu vou ler mais algumas questões que chegaram aqui. Tem uma que é para as duas, que é concretamente como são punidos os sonegadores. Se há diferença de punição, etc, etc. Depois tem uma que é para Kátia, que fala sobre os refugiados. Qual é o impacto nas contas públicas do recebimento de diversos refugiados na Alemanha?
os alemães teriam que contribuir com mais tributos para sustentar o welfare state, inclusive dos refugiados. Aqui fala que tem cerca de 1 milhão, que é verdadeiro. E depois aqui tem uma pergunta mais política em geral, que também é para as duas, que fala assim: aqui no Brasil se fala muito em atração de investimentos externos. Creio que esse conceito é uma manipulação das empresas estrangeiras sobre a classe política. O que vocês pensam sobre o conceito e a necessidade de investimento externo para o desenvolvimento de um país continental como o Brasil? Uma opinião, um palpite, né, sobre essa questão. Bom, e aí tem uns 2, 3 minutos cada uma e depois fecharíamos o painel. You want to start? Okay. Se houver uma evasão fiscal e as pessoas forem pegas, elas vão para a prisão e tem que pagar também mais o imposto, mais os juros, mais multa. Se for algo mais grave, existem mais sanções. Muitas vezes, os auditores fiscais não têm muito suporte. Por exemplo, no estado onde eu moro, em Westfália, não tínhamos, até muito pouco tempo, um ministro das Finanças que estava realmente brigando muito. Ele estava conseguindo, às vezes, dados sobre evasão fiscal vinda de bancos estrangeiros ou de alguém que denunciasse o esquema. Tinha dificuldade de até obter informações dessas autoridades locais, mas agora, com o novo governo, houve mudanças nas equipes de auditoria fiscal, de inspetores, e perdeu-se muito conhecimento com isso. A minha suspeita, e outras pessoas suspeitam mesmo, que isso foi feito de propósito, para proteger os seus amigos políticos. Então, assim, no papel existem muitas sanções, mas os políticos poderiam realmente ir mais atrás daqueles que cometem evasão fiscal. São mais de 20 bilhões de euros no último ano. Então, 2/3 de 1% do PIB. Os alemães estão numa boa posição fiscal, mas mesmo assim, nós talvez tenhamos que ter mais receita, porque é claro que os tempos bons não duram para sempre. Temos feito investimentos públicos maiores e precisamos fazer algumas mudanças na carga tributária. Talvez impor alguns aumentos, inclusive dos impostos sobre fortunas. Sempre temos a mesma discussão sobre a parte dos investimentos estrangeiros. Existem alguns efeitos das multinacionais, especialmente na questão dos impostos. Deixa eu me colocar de uma outra forma. Temos que distinguir entre 2 pontos. Primeiro, o que está acontecendo do ponto de vista real de um país e o que é uma atividade virtual. Nós temos que ver se ocorre realmente emprego e produção ou se só há movimentação de renda que, na verdade, está sendo transferida para outros países através de estratégias financeiras que nós esperamos que sejam limitadas devido à imposição de certas medidas pela OCDE. Independente de qual seja o caso, eu acho que em países como a Alemanha, e também isso também vale para o Brasil, os impostos são importantes. Eles ajudam a definir onde as empresas vão se instalar, mas temos que também levar em consideração outros fatores para a sua decisão, se o país tem infraestrutura, mão de obra qualificada, segurança, esse tipo de coisa. No caso da Alemanha, o nosso país
talvez fosse muito mais atrativo se investíssemos mais em educação, infraestrutura, ou seja, não é só a carga tributária que deveria ser levada em consideração nessas decisões. A punição para a parte de evasão fiscal é muito opaca. Existem alguns impostos que têm que ser pagos. Além disso, temos que pagar algumas multas. Mas a administração fiscal muitas vezes não faz a lista daqueles que cometeram evasão fiscal. Acabam tendo uma certa anistia com isso. Com certeza precisamos trabalhar nisso. E isso acaba atraindo muitas vezes investimentos estrangeiros. Eu não sou especialista nessa questão de investimentos estrangeiros, mas o que eu posso dizer é que eu acredito que existe esse discurso global de alguns donos de capital que estão propagando esse discurso de que o investimento é necessário, de que a tributação é ruim. Em relação a esses dois pontos, eu acho que o que é necessário é uma coordenação internacional para a tributação. Uma outra ideia que eu gostaria de propor, que não é minha, é de Zuckman, na verdade, Brookman diz que seria bom ter algum tipo de registro em que não somente com registro com os donos de empresas, mas também que tipo de capital e qual que é a composição acionária. Esse tipo de registro poderia ser global. Com isso, seria mais fácil saber quem é dono do quê e quem poderia, de repente, estar evitando a tributação. Ok, thank you very much. Obrigado a todo mundo. Eu entendo que temos um coffee agora. Thank you very much. Com nossos agradecimentos, então, aos participantes deste painel.